23º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Ezequiel 33, 7 a 9, Salmo 94. Segunda leitura, Romanos 13, 8 a 10, Evangelho, Mateus 18, 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20 trata da correção fraterna e do acordo entre dois discípulos sobre algo e que se torna oração feita a Deus, condição que garante a presença de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Este duplo tema pertence ao segundo discurso de Jesus, que comumente é denominado de discurso eclesiástico, Mateus 18, 1 a 35. A razão dessa designação é facilmente percebida pelo ouvinte leitor. O foco dos ensinamentos está direcionado para a formação dos discípulos, pois, por certo, Jesus tinha percebido que entre eles havia disputas, principalmente após conferir o primado a Pedro e depois quando o repreendeu duramente. É importante que se diga isso, pois enfatiza, por um lado, a percepção e a atenção de Jesus em relação aos seus discípulos, e por outro lado, porque nos ajuda a compreender que a conversão é um processo de transformação que começa a acontecer na medida em que cada um de nós se abre para o Senhor Jesus, acolhe o seu ensinamento e passa a viver dele. O ponto de partida desse discurso é a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus sobre quem seria o maior no reino dos céus, Mateus 18, 1 a 4. E o ponto de chegada é uma nova parábola sobre o que caracteriza o reino dos céus, o perdão, Mateus 18, 23 a 35. Nota-se aqui a diferença entre os polos de interesse em relação ao reino dos céus. Enquanto os discípulos mostram a sua preocupação com a grandeza que deflagra a busca de poder, Jesus aponta para o que de fato conta no reino dos céus, o perdão. Sem dúvida, se está diante de um passo ulterior na compreensão da oração que Jesus ensinou no Sermão da Montanha e que chamamos pelas suas primeiras palavras, Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 15, concretizando em particular os versículos 14 a 15. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Nesse segundo discurso, além de Jesus, que fez várias perguntas aos discípulos, a única pessoa que também fala é Pedro, reagindo ao ensinamento com uma pergunta tendenciosa e que tem a ver com o ensinamento sobre a correção fraterna. Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. Dito isto, percebe-se que facilmente é possível alargar a compreensão desse ensinamento de Jesus, tendo Pedro ao centro, com Ezequiel 33, 7 a 9 e Romanos 13, 8 a 10. Cada um de nós pode se reconhecer em Pedro como alvo dessa fala de Jesus sobre o perdão. Este, mais do que um gesto sanador para o próximo, é uma fonte de cura e de graças para quem o pratica sem restrições, porque é uma alta expressão do amor que não faz mal algum contra o próximo, pois é o cumprimento perfeito da lei. Disse acima que Mateus 18, 15 a 20 trata de 2 temas, a correção fraterna, versículos 15 a 18, e o acordo entre 2 discípulos sobre algo na terra e que se torna oração, versículos 19 a 20. Entre os 2 temas se encontra a mesma faculdade que Jesus havia primeiramente concedido a Pedro: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, versículo 18. Nada impede de pensar que a autoridade concedida a Pedro tenha gerado certo desconforto nos demais depois da repreensão que Jesus lhe fez por ocasião do primeiro anúncio da paixão,
na qual Pedro foi chamado de Satanás. Mateus 16, 21 a 24. Sem sombra de dúvidas, o amor a Deus e o amor ao próximo, expresso através do perdão, permitem compreender o sentido da autoridade concedida aos demais, além de Pedro, e o motivo do ensinamento de Jesus: criar entre os discípulos o acordo necessário sobre o bem a ser praticado e que garante a presença de Jesus no meio deles. Ao se perdoar o irmão que pecou contra nós, não só 7 vezes, mas 77 vezes, versículo 22, se pratica a força do ato de desligar na terra os vínculos com a mágoa, o rancor, o ressentimento e principalmente o ódio. Mas também se pratica a força do ato de ligar na terra o vínculo com o amor, que cura e restaura as relações entre os irmãos. Por isso, onde há amor, há consenso entre 2 irmãos. E onde há este consenso, se experimenta o sim de Deus às orações, pois existe a chancela de Jesus: eu estou ali, no meio deles. Bom domingo do Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.